Pessoal, graça e paz. Hoje eu quero comentar com vocês, aliás, eu quero continuar comentando com vocês sobre essa graça desprovida de graça, que é uma graça construída a partir de uma argumentação muito bonita, aparentemente bíblica, porque usa alguns versículos da Bíblia, mesmo que de forma isolada. Mas é uma graça diferente da graça descrita na Bíblia em seu contexto, certo? É uma graça que faz questão de enfatizar a quase todo momento que Deus é soberano e descreve uma soberania diferente da soberania de Deus descrita na Bíblia, certo? E eu quero deixar bem claro o seguinte: eu não quero combater a liberdade de ninguém. A pessoa é livre para acreditar e defender o que ela quiser, certo? Aqui eu falo de doutrinas, não estou falando da pessoa. Inclusive, vou usar aqui o trecho de um vídeo e comentar com vocês. Já assisti o vídeo todo umas 3 vezes. Daria para comentar o vídeo todo, mas ia ficar muito longo. Então eu quero explicar, né, que eu não tenho nada contra a pessoa do vídeo. Inclusive parece ser uma boa pessoa. Espero que Deus continue abençoando aí o cara aqui do vídeo, né? Eu tô indo contra a doutrina que ele está espalhando, não só ele, tá espalhando na internet, mas com relação à pessoa, espero que Deus continue abençoando, certo? A palavra de Deus diz, em Jó 42:2, diz: sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quando a Bíblia diz isso, aliás, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico o contexto e o desdobramento dessa passagem. Quando a Bíblia diz que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados, a Bíblia não está dizendo que tudo que acontece são planos de Deus. E isso é para começo de conversa. Por exemplo, o plano de Deus para o mundo, um mundo perfeito, sem dor, sem pecado, sem mortes. Mas Adão foi lá e comeu do fruto proibido. Então hoje nós temos mortes, nós temos pecados, nós temos sofrimentos. Então quer dizer que o plano de Deus foi frustrado? Não. Vai existir um juízo final e depois desse julgamento nós vamos ter esse mundo perfeito, sem dor, sem pecados, etc. Porém, eu estou explicando a partir de uma visão cronológica, porque em termos de kairosfera, Deus já contempla esse mundo perfeito, certo? Então, o pecado de Adão trouxe consequências para a humanidade? Sim. Frustrou o plano de Deus? Não, porque nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Isso não quer dizer que tudo que acontece é plano de Deus. Isso não quer dizer que ele não está no controle. Como eu disse anteriormente, é igual o juiz do jogo de futebol. Se você quiser dar um carrinho nas pernas do adversário, você é livre, mas você vai ser expulso. Vai ser expulso por aquele que está no controle do jogo, certo? Então é preciso entender essa questão. Vamos continuar. Isaías 45:7 diz que o próprio Deus causa o bem, causa o mal, causa as trevas, causa a desgraça. E nós temos que entender que essa passagem que o amigo usou aqui
não diz que Deus cria o mal moral. Esse mal aqui que Deus cria, que Deus traz, é um mal punitivo. Isso não quer dizer que Deus decretou o pecado de Davi para depois usar Absalão e outros métodos para punir Davi. Davi pecou por vontade própria. Então Deus criou um mal punitivo. Deus o puniu com esse mal. Deus não cria o mal moral, certo? O mal moral, ele, no caso do pecado, não é uma criação, mas sim uma transgressão. É por isso que o homem é punido quando transgride. E ele diz, finaliza dizendo, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Todas essas coisas no sentido de criar a luz, criar esse mal punitivo. Aliás, com todo o respeito do mundo, a pessoa em questão e as pessoas que seguem esse tipo de ensinamento, porque eu acredito que nós somos livres e eu gosto de respeitar a liberdade das pessoas, porque eu gosto que a minha liberdade seja respeitada, né? Mas essa galera, os expoentes que estão espalhando essa graça desprovida de graça por aí, repito, tal como eu disse em outros vídeos, são pessoas que se gabam de não estudar o contexto, são pessoas que não gostam de exegese, que vivem falando mal da exegese e por isso cometem essas interpretações deturpadas, né? Repito, não estou falando de pessoas, estou falando do ensino que está sendo espalhado. Por que é tão difícil da gente entender que tudo é de Deus? Esse tudo, quando usado de forma indiscriminada, de forma generalizada, gera implicações lógicas que vão contra o contexto bíblico. Gera implicações lógicas terrivelmente terríveis, certo? Esse é o perigo de não gostar, de odiar a exegese, o estudo da etimologia, né? Vamos lá. O que significa todas? Todas são quantas? Tá claro, eu faço o bem, faço o mal, causo a paz, causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Esse todas é o todas de Isaías 45:7, onde Deus está falando da luz, da escuridão, do mal punitivo. É disso que está falando. Não está dizendo que Deus gera e determina todas as ações dos seres humanos. Eu tenho falado aqui que Deus não tem inimigo. Deus nunca teve inimigos. Deus não tem inimigos no sentido de equiparação, certo? Isso não quer dizer que pessoas, por livre e espontânea vontade, não consigam se levantar contra o ensino de Deus, contra a obra de Deus. Então, em termos de equiparação, é óbvio que Deus não tem inimigos. Deus não vai olhar para alguém que se levantou contra a obra dele e dizer assim, eu tenho que ficar esperto, caso contrário, se eu vacilar, essa pessoa me derrota. De forma alguma, ok? Mas existem inimigos da obra de Deus. Pessoas que de livre e espontânea vontade se levantam contra o ensino correto das coisas de Deus, se levantam contra a obra de Deus, e não foi Deus que fez com que elas agissem assim. Esse negócio de marionetes, isso aí é uma fuga mental que serve para pessoas que não querem exercitar o entendimento, não querem labutar
no exame das Escrituras. Com todo respeito, repito, você não é obrigado a concordar comigo, tal como eu já falei em outros vídeos. Ninguém é obrigado a concordar comigo. E eu respeito a liberdade das pessoas, certo? Você é livre para crer no que você quiser. Os inimigos colocados por Deus, os inimigos que estão na Bíblia, foram colocados pelo próprio Deus. Não. É preciso estudar cada caso, certo? Deus não faz de forma arbitrária a pessoa se levantar contra ele para que ele possa puni-la. Isso não existe na Bíblia, não existe contexto que ampara isso. Tá bom? Caso contrário, a pessoa não estaria transgredindo. E se ela não estivesse transgredindo, qual a necessidade da punição? Né? Então é preciso entender isso aí. Vamos lá. Não é que alguém se levantou contra ele. Ninguém está desobedecendo a Deus. Aí ele diz que ninguém está desobedecendo a Deus. Acompanhe comigo, por favor, Gênesis capítulo 3, versículo 17, que diz: E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Enfim, Deus pediu para Adão não comer do fruto proibido? Não. Deus ordenou que Adão não comesse. E Adão desobedeceu. Por isso foi punido, por isso pagamos. E isso não frustrou o plano de Deus do mundo perfeito, sem morte, sem sofrimento, sem pecados. Certo? Ele diz que ninguém desobedece a Deus. Jeremias, capítulo 7, versículo 31. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Então as pessoas estão desobedecendo a vontade de Deus, estão transgredindo, certo? O pecado não é uma criação, é uma transgressão. Por isso essas pessoas são punidas com justiça, certo? Eu poderia usar aqui vários outros textos e aprofundar mais nessa explicação, mas eu tenho certeza que vocês estão compreendendo. Continuando. É verdade que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne e os dois se opõem um ao outro. É verdade que a carne não se converte e a carne para nada serve. Porém, nós que estamos na graça... Qual graça? Com todo o respeito do mundo, como eu sempre falo nos vídeos, ninguém é obrigado a concordar comigo, mas qual graça? A graça descrita na Bíblia, respeitando os textos, os contextos, as implicações, a etimologia, ou a graça que odeia a exegese, que odeia o exame das Escrituras, que atropela tudo? Qual graça? Vamos lá. Entendemos que o Deus único, todo-poderoso, tem o controle absoluto da carne e do espírito. Você acha que Deus fez uma carne? É claro que o fato de Deus estar no controle e ter o controle de tudo não quer dizer que tudo que acontece foi porque ele decretou ou porque ele quis que acontecesse assim. E o fato dele não impedir não quer dizer que ele concordou. Entende? É por isso que existe a questão do julgamento.
a transgressão, etc. Para desobedecer a ele? Você acha que Deus disse, olha, eu vou revestir aqui? Entendemos que o Deus único, todo-poderoso, tem o controle absoluto da carne e do espírito. Você acha que Deus fez uma carne para desobedecer a ele? Bom, vamos ao texto. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, esse se, ele é uma conjunção subordinativa condicional, certo? Se não houvesse a possibilidade de uma carne desobedecer a Deus, então não existiria pecado. Porque a carne só estaria obedecendo, se está obedecendo, não está transgredindo. Se não existe transgressão, não existe pecado. Inclusive, o pessoal que defende essa nova graça, essa graça desprovida de graça, diz que não existem mais pecados, certo? Isso é para você ter uma ideia. Então, o texto, não só o texto, mas o seu contexto também, mostra que a pessoa, ou a criatura de livre e espontânea vontade tem condições de desobedecer a Deus. E por isso ela transgride. E por isso ela é punida. Ok? Vou ler Deuteronômio aqui, só para a gente falar um pouco mais acerca disso. Certo? Capítulo 11, versículos 26 até o 28. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Então existe um quando, existe uma condição, certo? Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. Mais uma vez, nós temos aí a conjunção subordinativa condicional. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. Então, está claro que a criatura de livre e espontânea vontade tem condições de desobedecer ao ensino e à vontade de Deus. E isso não quer dizer que Deus deixou de ser soberano. Jamais. Tanto é que ele tem o poder para julgar e condenar e destruir a pessoa que de livre e espontânea vontade ou desobedece. Certo? Vamos continuar. Você acha que Deus disse, olha, eu vou revestir aqui o espírito com essa carne e eu não tenho controle sobre essa carne? Como se a palavra dele diz que nenhum são quantos? Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aí ele faz um silogismo, né? É bom entender isso aí. Ele volta lá para Jó, onde fala dos planos de Deus, né? O plano de Deus não é frustrado, certo? Você pode fugir, o plano não é frustrado, mas ele não obriga a questão da vontade particular, certo? Ele fez um silogismo aqui, mas tem um outro método que eu poderia usar aqui. Enfim, ele fez uma confusão, certo? Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados, óbvio, mas isso não quer dizer que tudo o que acontece é plano de Deus. Isso não quer dizer que Deus decretou que Davi ficasse com a mulher de Urias para que ele, o próprio Deus, pudesse punir Davi de alguma forma com o mal punitivo. Tá? Deus não cria o mal moral, certo? Então são coisas simples, ok? São coisas simples. Mas você viu aí, nós já falamos de silogismo,
de conjunção subordinativa condicional, de etimologia, de texto, contexto, implicações lógicas, né? Isso tudo está dentro da exegese. E a exegese é odiada pelos defensores dessa nova graça, dessa graça desprovida de graça, ok? Então esse tema do aborto, que atormenta muitas mães aí, eu até peço, se você conhece alguém, enfim, para compartilhar essa mensagem, para que seja um instrumento de Deus. Sobre essa questão do aborto, o aborto em si, eu não vou comentar aqui no vídeo. Depois eu vou gravar um outro vídeo sobre o aborto, que tem a ver com a série de vídeos que eu estou programando aí acerca da Matrix. Pode parecer meio conspiração, mas não é não. Tá? Eu estou preparando aí alguns vídeos para estar lançando aí em formato de série, né? Isso para 2021. Inclusive, né, nós já estamos quase em dezembro, então não vai demorar, né? Vamos lá. Para levar paz, descanso para os eleitos de Deus que estão aí em todo o Brasil e no mundo. Porque eu tenho certeza que essa palavra vai falar ainda mais com a minha mãe e com todas as mães espalhadas aí no Brasil e no mundo. Querido, vamos imaginar que esse feto está sendo gerado ali. Vamos imaginar que Deus programou para que esse feto, essa criança, seja um professor, sexo masculino, vai se casar, vai ter 3 filhos e vai morrer de infarto com 80 anos. Você acha que a atitude de uma mãe vai frustrar os planos de Deus? Aqui ele está partindo do pressuposto que a pessoa já nasce com suas ações decretadas, suas vontades decretadas, seus atos decretados, né? Ele está partindo desse pressuposto. Só que o pressuposto dele é errado. Esse pressuposto não tem base contextual. Às vezes ele pode pegar um versículo isolado e tentar forçar a barra, mas não tem base contextual, certo? Se fosse assim, se todas as ações, todos os atos fossem programados e decretados por Deus, então esse aborto seria a vontade única e exclusiva e responsabilidade única e exclusiva do próprio Deus. Inclusive, ele vai entrar nesse assunto, certo? É claro que, se Deus já viu que aquela vida que está naquele feto é uma vida que vai participar do mundo perfeito, que não vai ser destruída no lago de fogo, não vai sofrer a segunda morte no lago de fogo, então, por mais que essa vida seja interrompida ainda no ventre, ela vai estar no mundo perfeito. Porque ela, antes de ter sido interrompida, obviamente já era uma vida, certo? E, enfim, uma vida herdeira do pecado, mas que ainda não cometeu pecado. Então, se Deus já viu essa vida no mundo perfeito, não é o aborto que vai impedir que ela chegue lá. Eu estou falando por decorrência dessa questão de ser uma vida herdeira do pecado, porém sem ter pecado, uma vida em sua inocência. Mas enfim, essas coisas aí eu vou deixar para o vídeo sobre o aborto, tá? Se a palavra diz que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mais uma vez. Júlio, então você está querendo dizer que o aborto foi vontade de Deus? Sim. Porque se o pressuposto que ele está usando é esse, então, bom, pelo menos ele foi honesto com o pressuposto que ele está usando, né? Então, de fato, o aborto seria aí da vontade de Deus. Só que aí entra essa questão do outro lado da história. Porque se esse aborto é da vontade de Deus, foi da vontade de Deus, foi decretado por Deus,
e a pessoa que cometeu não tinha outra alternativa, então nós temos que entender que casos de pedofilia, eu não posso falar por decorrência do filtro do YouTube, mas aí, esses casos de pedofilia também, dentro do pressuposto dele, teriam sido decretados por Deus, de modo que o criminoso não tinha outra alternativa. Não só esse tipo de caso, mas todos os outros casos que envolvem crimes hediondos, todos, tá bom? Todos, dentro do pressuposto dele, teriam sido decretados por Deus, de modo que o criminoso não tinha outra alternativa e só fez a vontade de Deus. E aí vem a implicação lógica, que na verdade é uma complicação lógica mesmo, né? Se ele só fez a vontade de Deus, não transgrediu, né? Porque a transgressão é ir contra, é fazer diferente da vontade de Deus. E aí, cara, aí é pano para manga, certo? A gente poderia falar muito sobre isso, ok? Continuando. Ah, Júlio, então você está querendo dizer que o aborto foi vontade de Deus? Sim, óbvio que sim. Queridos, a carne, ela não aceita isso. Mas o ministério da graça é o ministério do Espírito. Ele está querendo dizer que a graça, aliás, perdão, ele está querendo dizer que a carne não aceita o fato de que o aborto cometido foi decretado por Deus e a pessoa que cometeu não tinha outra alternativa. Mas aí ele diz que a graça que ele defende entende isso. Que o aborto cometido foi da vontade de Deus, foi do decreto de Deus, a pessoa que cometeu não poderia ter feito diferente. A graça que ele defende entende isso. Inclusive, entende, por implicação lógica, que todos os crimes hediondos e bárbaros que são cometidos são da vontade de Deus, do decreto de Deus, e as pessoas que os cometeram não poderiam ter feito de forma diferente. Essa é uma outra graça, certo? Agora,